Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Agro Record que nós preparamos durante toda essa semana para você. Olha só, está sendo plantado em Anápolis o maior pomar urbano de frutos do Cerrado do Brasil. Imagina ter perto de casa um parque com mais de 45 espécies como piqui, cagaita, mangaba, jatobá. Ao todo serão mais de 6.000 mudas. Nós vamos ver na reportagem da Rivana Oliveira. As mudas ainda estão pequenas, mas a área de 846 hectares em breve vai abrigar o maior pomar urbano do Brasil e com frutas do Cerrado. E já tem lá suas espécies eleitas como símbolo do Parque da Cidade, que fica em Anápolis. Bom, esta aqui é uma das 300 mudas de piqui que foram plantadas agora no mês de janeiro. Diz a lenda que piqui demora muito para produzir, né, seu Antônio? Mas, na verdade, a expectativa é que as pessoas que visitarem ao parque, elas poderão já colher esses frutos daqui mais ou menos uns 4 anos. Na verdade o piqui ele vai aqui 4 anos, ele vai começar a derrubar piqui, o caju é mais rápido, gabiroba é menos ainda, mas tem um fruto muito mais importante que é isso, né? Que é a convivência. Então um processo de um parque desse, um projeto desse, não é só o fruto, mas é a comunidade ter o sentimento de pertença, de trazer o Cerrado de volta, né? E participar dessa reabilitação ambiental de uma área gigante que estava abandonada dentro da zona urbana. Cagaita, mama-cadela, araçá, mangaba. Mudas de diferentes tamanhos, plantadas juntas de forma proposital. Nós seguimos uma grade de plantio, onde nós mesclamos árvores de grande porte e de médio porte, para que com o tempo elas crescessem e não fechassem todo o espaço, até porque a gente precisa que o sol penetre nelas, né? Então, que não criasse 100% de espaço sombreado. E aqui, quando crescer, nós teremos variedades de árvores frutíferas. As mudas são plantadas todos os dias, 3.000 até março e outras 3.000 depois de setembro. Bom, em meio a tantas espécies, nós chegamos em outra aqui, que é a guapeva. Quem é goiano sabe que é uma árvore que fica muito grande, por enquanto a muda está bem pequena. Tem algum motivo para as mudas serem plantadas desse tamanho, seu Antônio? O cerrado ele tem uma característica de desenvolver primeiro a raiz. É difícil a gente fazer crescer uma planta dentro do saquinho ou do balde, né? Então a muda vem um pouco pequena mesmo para cá, porque a função ecológica do cerrado é drenar a água. E por isso ele tem raízes profundas, não só as árvores, mas as gramíneas do cerrado também. Então a muda vem menor e ela vai crescer aqui. Voluntários do Grupo de Proteção Ambiental cuidam do parque. Isso porque, infelizmente, mesmo com tanto esforço para preservar, tem gente que vem aqui para destruir e roubar as mudas. Nós plantamos 64 mudas de açaí na beira dos lagos, o pessoal veio aqui e arrancou mais da metade das mudas. Então a gente faz um monitoramento, a gente está aqui coibindo o assalto, que tinha muito roubo aqui, muito assalto, e a gente está coibindo aqui o pessoal e a degradação no parque também. Bom, tudo aqui no parque é muito interessante, mas algumas coisas despertam a atenção. Por exemplo, essa daqui é uma muda de jatobá e aqui nós temos alguns pés de feijão. É o princípio da agrofloresta. Mas o que é isso? Quem vai explicar para a gente é o seu Antônio. Seu Antônio, chega aqui. Então, qual que é a serventia de se plantar feijões perto dessas mudas? Bom, é uma leguminosa, né? Então ela faz a fixação de nitrogênio e ela acaba então protegendo. A gente chama de berço ou ninho, né? A gente mistura sementes, que é um princípio de alelopatia positiva, qual que é a planta que funciona bem com a outra, e aí você faz esses casamentos para dar uma fortificada na planta e brigar um pouco com braquiária, que é bem valente. Já tem plantas dando flores, como a uvaia, uma fruta que a maioria nunca viu. Muitas pessoas não conhecem as plantas do cerrado. E existem muitas frutas de sabores variados, e que são inexplicáveis, sabores desconhecidos. E nós queremos trazer isso para a população anapolina, que ela possa vir ao parque e não desfrutar apenas do ambiente, mas desfrutar do que ele possa oferecer. Em 2 anos, muitos frutos já poderão ser colhidos. Quem não quer ter um pomar assim perto de casa? Mas tudo aqui vai trazer muito mais que sabor para a vida dos anapolinos. A gente recebe 1,5 metro de chuva nessa estação agora, e aí para onde vai essa água? Por que a gente fica depois tão seco assim?
Porque a forma de ocupar o solo está errada e o desmatamento também. Então a gente expulsa a água e não tem árvores. O que a gente tem que fazer? Nós temos que reflorestar, trazer o cerrado de volta, porque ele fecha o ciclo da árvore. A árvore é uma bomba de água, ela bombeia e faz nuvem. E ela também faz drenar. E criar drenos, né, como soluções baseadas na natureza, como jardim de chuva, sueios e drenos que vão trazer a água para o lençol freático de novo. E assim a gente dá sustentabilidade às nascentes e aos cursos hídricos. Então o cerrado é muito rico. O que está errado é a forma que a gente ocupou ele. E a gente está em tempo ainda de resgatar isso, né, e trazer toda a riqueza que a gente já teve, trazer ela de volta. Vamos agora falar de mercado. Dá uma olhada aqui na nossa cotação dessa semana. O feijão, preço médio semanal, a saca de 60 quilos em Cristalina, sendo comercializado a R$ 200, já está aí R$ 220. A variação da semana é positiva em 19,10%. Lembrando que toda essa questão climática afeta também drasticamente aqui no preço dos grãos, né? O preço médio semanal aqui da @vista da vaca, Mineiros R$ 175,50, Formosa R$ 171,25. A variação da semana também é positiva em 1,45%. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Desde dezembro, o Sistema FAEG-Senar tem um espaço para estimular o desenvolvimento e soluções para o agro, através das startups. Com algumas delas, os produtores rurais podem economizar até 70% na compra de insumos, por exemplo. Hoje nós vamos bater um papo com o Lucas e a Thaís, que todos os dias estão aqui no Campo Lab e fazem parte do Hub de Inovação do Sistema FAEG-Senar. Vou começar falando com o Lucas. Conta pra gente um pouco desse aplicativo que vocês desenvolveram. O eBarn, ele ajuda o produtor rural a comprar bem. Tudo que ele precisa comprar, ele utiliza o nosso aplicativo e quando ele dispara, vários fornecedores, centenas deles, cada um envia uma proposta. Essas propostas são enfileiradas em um ranking, o fornecedor sabe a posição no ranking que ele está e ele pode melhorar o preço a qualquer momento. Então isso ajuda o produtor rural com uma concorrência leal entre os fornecedores e o preço vai sendo jogado para baixo até o momento que o produtor rural decide simplesmente clicar, adicionar o carrinho e fechar melhor a compra que ele acha mais viável para ele naquele momento. Thaís, qual que é o ganho para o produtor rural que busca o apoio dessas startups? Bom, no caso da nossa, no eBarn, é economia, principalmente porque a gente oferece para ele a possibilidade de comprar dentro da plataforma pneus, combustível, peças, lubrificantes, suprimentos agrícolas em geral. Dentro da nossa plataforma a gente consegue ver uma variação dos preços que ele busca de até 60%. A plataforma para ele não é só também a economia de dinheiro, mas também uma economia de tempo. E a gente também tem que falar, obviamente, que as startups como um todo estão buscando oferecer para o produtor uma maximização da eficiência operacional. E, obviamente, isso gera consequência de aumento de margem. Então, é muito importante que o produtor esteja aberto a buscar esse tipo de tecnologia e seguir sempre à frente no mercado para que a atividade seja sempre muito competitiva. Em Goiás, são cerca de 150 startups voltadas para o agro. Aqui no Campo Lab são 13. O Fernando Borges, ele é gerente de inovação do Senar Goiás e vai explicar para a gente como é que funciona esse espaço aqui. E, inclusive, Fernando, a gente teve um super evento nesse final de semana, né? Isso, Juliana. Esse é o espaço onde as startups residentes no nosso Hub de Inovação, um dos espaços disponibilizados para que eles busquem soluções para as dores, para as questões envolvidas com soluções de tecnologia para o meio rural. Nesse evento que ocorreu esse final de semana, nós trouxemos mais de 300 jovens empreendedores para discutir as tecnologias disruptivas envolvendo inovação, onde nós depois traremos para esse espaço, buscaremos as soluções e disponibilizaremos direto para as pessoas que vivem no campo, que é a função dessa casa. Soluções e tecnologia. Isso, é o que o produtor precisa para melhorar cada vez mais sua rentabilidade, sua qualidade de vida. Obrigada, viu, Fernando? Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A quinta estimativa da safra 2019-2020 sinaliza novamente crescimento na produção brasileira de grãos. As lavouras de soja e milho impulsionam esse aumento.
O levantamento foi divulgado na última semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e projeta um volume total de mais de 250 milhões de toneladas, 3,8% superior ao da temporada passada, impulsionado pelas lavouras de soja e milho. O ganho é de mais de 9 milhões de toneladas. O estudo mostra que está previsto, em relação à área plantada, um incremento de 2,5%, alcançando quase 65 milhões de hectares. A expectativa positiva está baseada nas boas condições climáticas, que favorecem a recuperação de lavouras prejudicadas pela estiagem na última temporada, que aconteceu em estados de maior produção. As culturas de primeira safra estão respondendo por 45.600 hectares, enquanto que as de segunda, terceira e de inverno por 19.300. As lavouras de soja começam a ser colhidas com uma boa produtividade, mantendo a tendência de crescimento das últimas safras. A produção estimada é de 123 milhões e 200 mil toneladas de oleaginosa, um aumento de mais de 7%, o que também representa um recorde. A produção do milho de primeira, segunda e terceira safras deve alcançar algo próximo a 100 milhões de toneladas, com um crescimento de 0,4%. A estimativa diária do milho primeira safra é de 4,25 milhões de hectares, 3,4% maior que a da safra de 2018 e 2019. O impulso deve-se às boas cotações do cereal no mercado. Com relação ao algodão, que aproveita o espaço deixado pela colheita da soja, a expectativa é de um crescimento de 5,3%. A produção também bate recorde da série histórica, alcançando quase 3 milhões de toneladas de pluma. O arroz entra na relação de beneficiados pelas condições climáticas. Por outro lado, o feijão, primeira safra, perde 0,1% na área. Mas com a melhoria do nível de produtividade, amplia em 9,4% a produção, superando 1 milhão de toneladas. E a seguir aqui no Agro Record você vai ver prejuízos causados pelo alagamento na central de abastecimento de frutas e verduras de São Paulo. Pode refletir aqui em Goiás também, viu? E tem mais, eu vou receber aqui no estúdio um advogado que vai falar sobre os direitos dos produtores rurais que estão tendo prejuízos por causa da falta de energia. Muitos perderam leite, carne e tiveram grandes prejuízos. Eu volto já, me espera aí. Muito obrigada pela sua companhia, já voltamos com o Agro Record. Olha, um juiz aqui de Goiânia escreveu um trecho de uma música para basear a decisão dele num processo contra a Enel. O magistrado que atua no Juizado Especial Cível da Fazenda Nova utilizou um trecho da música Admirável Gado Novo de Zé Ramalho em sua decisão. O juiz condenou a Enel no estado a pagar uma indenização de R$20 mil a um proprietário rural que ficou 10 dias sem energia elétrica. Na sentença, o juiz Eduardo Pérez Oliveira argumenta que o produtor rural mora em uma pequena propriedade cuja economia é essencialmente rural e que, ao ficar tanto tempo sem energia elétrica devido à falha na prestação de serviço da Enel, o produtor rural acabou tendo grandes prejuízos com a sua produção. Nós já mostramos muitas vezes aqui no Agro Record que produtores rurais de várias partes do estado estão sofrendo com falta de energia. Muitos já perderam leite, carnes. Em casos, alguns produtores perderam inclusive geradores e maquinários que foram queimados por causa da instabilidade da rede elétrica. Aqui no estúdio com a gente está o Moacir Ribeiro, ele é especialista em direito do consumidor. Moacir, o produtor está sendo muito prejudicado, principalmente nessa época do ano, com essa instabilidade, né, na distribuição, no fornecimento de energia. Juliana, esse talvez seja o principal problema do agronegócio em Goiás, né? Você não tem a demanda, você tem muitas vezes essa falta de atitude por parte da concessionária. Lamentavelmente, Goiás tem sido reiteradas vezes a pior distribuição em comparação ao Brasil. E essa sentença que você menciona, doutor Eduardo, é uma sentença que trouxe com muita sensibilidade aquilo que a pessoa que está diariamente no agro lidando e vivendo com todo o negócio que orbita ali sabe e precisa realmente ter todo esse destaque. Com muito boa hora, seu programa faz essa ressalva, que certamente vai produzir comentários e tentar uma modificação política, administrativa e principalmente
efetiva de investimento, né? Que esse é o problema que acho que deve ser tratado, a falta de investimentos na área rural e em todo o estado. Nosso produtor rural, ele é muito danado, ele é persistente, porque passa por muitos problemas. Esse é o maior hoje em dia, né, que o produtor rural tem, mas casou muito bem um trecho da música, né, que esse juiz usou. Agora, o produtor rural também precisa ser ressarcido desse prejuízo. Como é que ele faz? Olha, o produtor tem à disposição vários mecanismos, mas basicamente ele tem que ter a consciência de que é adequado, que se for um valor considerável, acima de um pequeno dissabor, que seria aquelas coisas que são alimentos do dia a dia dele. Então, a partir disso, eu sugiro que ele procure assessoria jurídica, que ele procure assistência da Defensoria Pública nos locais onde não é fácil ter acesso a um advogado. Para o quê? Para que ele consiga, de uma maneira ou outra, demonstrar de uma forma ampla qual é a extensão do prejuízo, a habitualidade que isso acontece e, evidentemente, isso eu estou dizendo em escala judicial. Ele pode também tentar administrativamente, né? No caso em Goiás, a Enel oferece esse serviço através do Facebook, telefone, internet. Então ele pode iniciar onde for mais cômodo para ele. O que não pode é aquelas pessoas acharem que tem que deixar e não vou reclamar porque dá muito trabalho. Isso talvez seja o principal fator de estímulo para que a concessionária não implemente medidas eficazes para melhorar a vida do agropecuarista no estado de Goiás. Eu estive numa propriedade que o produtor de leite estava perdendo 5 mil litros de leite por dia, é muito. Aí a pessoa quer, logicamente, tomar uma providência. Quando se procura um órgão para tomar essa providência, que tipo de provas servem? Fotos, vídeos, o que esse produtor tem que juntar? Tomando seu exemplo como parâmetro, eu considero que no caso do produtor de leite, ele fará fotos, né, ali daquela tonelada ou daqueles litros ali, e ele fará um pedido para que um agrônomo, né, ou um químico, ou mesmo aquela pessoa que tem o hábito de comprar dele, faça para ele uma declaração de expectativa, prejuízo. Ele tem que documentar. Eu acho que o judiciário goiano tem se mostrado muito sensível. Esse é o exemplo da sentença que nós estamos falando. Então, criar aí regras ou aquilo que deve ou que não deve, eu acho que não é a matriz que a gente tem que passar para o nosso telespectador. A gente tem que dizer para ele o seguinte: você teve um prejuízo, evidentemente faça e tente fazer as suas fotografias, relatórios, boletim de ocorrência na delegacia, se for possível, fazer uma notificação via ANEEL, AGR, todos esses canais estão disponíveis na internet. Então, é facilitar o acesso do prejudicado ao ressarcimento e à indenização. Essa é a matriz. E eu tenho certeza que o judiciário está muito sensível para atender esse tão sofrido povo do agronegócio goiano. É possível a gente prever, Moacir, por exemplo, o valor de indenização e o prazo que leva para esse produtor rural ele ser indenizado ou não? Olha, essa sentença ela é uma situação à parte, né? Doutor Eduardo, justamente por te fazer uma menção aí, ele é um letrado, um estudioso, e ele fez ali menções sobre 3 grandes obras para poder chegar a esse valor, que foi, nesse caso específico foi R$20 mil. Não é comum, né? Então eu acho que a grande matriz é o seguinte: quando você mobiliza os agropecuaristas para que lesados procurem seu direito, haverá numa certa altura um volume muito grande de ações naquela comarca que se fixará um valor médio. Agora, a grande questão é, o tribunal em segunda instância, quando revisitar isso e olhar sobre a ótica de todo o estado, será que de fato vai continuar premiando a Enel com indenizações módicas, pequenas? Então, talvez não fique em 20, mas também não vai ser mais 5 mil. É onde eu acho que o aumento, talvez, dessa procura pode se equilibrar aí para tentar chegar num valor que vai forçar a distribuidora a efetivamente fazer investimentos e aportes financeiros, porque ela identifica na ponta um aumento considerável de custo com pagamento de indenizações. Vamos torcer para dar certo, porque Com a gente certeza. sabe a importância do agronegócio, né, aqui em Goiás, não só para Goiás, para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Com o certeza. alimento está sendo produzido aqui e isso é o principal, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu Moacir. agradeço, estou sempre à disposição, Juliana. Muito obrigada, viu? Olha, forças de segurança se reuniram com produtores rurais do sudoeste goiano para reforçar a segurança ao homem do campo. O prejuízo que seu Reginaldo teve na fazenda passa dos R$10 mil. Foi há poucos dias. Em torno de meio-dia e meia, 1h, chegou 3 indivíduos armados, deixou o carro, que não sei qual carro que eles estavam, retirado 300 metros, porque a porteira estava trancada, e rendeu o meu funcionário e levou ele para dentro da casa, pegou a chave da porteira e entrou e levou o que tinha na fazenda, eles carregaram. A propriedade fica a 20 quilômetros de Rio Verde. O produtor conta que não recebia visitas da patrulha rural no local
Isso porque não tinha feito o cadastramento. Isso é muito importante, porque aí quando você aciona a patrulha rural, ele já tem o código da fazenda. Então já fica mais fácil da pessoa ter acesso à fazenda. E não é de hoje que a região sofre com furtos e roubos. Bem recente, nós mostramos alguns animais que seriam levados desta fazenda. Inclusive, já estavam prontos para serem transportados. Quem dava suporte era o caseiro. Ele e outras 3 pessoas foram presos em flagrante pela Companhia de Policiamento Especializado. E, de acordo com a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha de roubo a gados no estado. Para garantir efetividade em ações como nesta que acabamos de mostrar, o comandante da Polícia Militar de Rio Verde se reuniu com produtores rurais de toda a região. A ideia é alinhar horários e intensificar as rondas da patrulha rural. Hoje a região conta com uma patrulha efetiva rural, mas por conta da quantidade de demandas dos produtores rurais, a previsão é que esse número no efetivo já aumente nos próximos dias. Aqui em Rio Verde nós queremos ampliar com mais uma patrulha rural. Na verdade nós queremos ouvir os produtores, traçar rotas, verificar horários direitinho, ouvi-los, que é o mais importante, e ocupar as vicinais, onde eles precisam de proteção. O homem do campo agradece demais. Muito importante, porque hoje o produtor rural está muito inseguro, porque o ladrão chega, como se diz, é muito fácil, ser rendido o funcionário, porque ele chega num carro normal, o pessoal de fazenda não tem muita malícia, você entendeu? Pega uma orientação e tal, e chega e... Tenta ajudar, sai no prejuízo. Sai no prejuízo, é isso que acontece. Ele tem toda a razão, que é bem assim que acontece mesmo. Vamos falar agora de oportunidade de trabalho. E quando você faz cursos, dá uma refinada aí no seu lado profissional, tem mais oportunidade para você. E o Senar te ajuda nisso, ó. Tem curso do Senar em Porangatu de minhocultura, dias 17 e 18 de fevereiro. É só procurar lá o Sindicato Rural de Porangatu para fazer sua inscrição. Essa semana a gente ainda mostra para você que tem curso em séries semi-confinamento na bovinocultura de corte, do dia 17 até o dia 19, só procurar também o Sindicato Rural lá de Séries. Tem mais cursos para você na cidade de Formosa, operação e manutenção de colheitadeiras automotrizes do dia 18 até o dia 20 de fevereiro. As inscrições estão abertas e é só procurar o Sindicato Rural de Formosa também. O Senar traz mais cursos para você em Rio Verde, operação de GPS, navegação. É um curso avançado do dia 20 e 21. As inscrições estão abertas. É só procurar mais informações lá no Sindicato Rural de Rio Verde para você. Cristalina também tem curso do Senar. Esse é de aplicação de defensivos agrícolas, pulverizador costal. Do dia 20 até o dia 22, 2 dias de curso. E tem mais informações lá no Sindicato Rural de Cristalina ou pelo site sistemafaeg.com.br/Senar. É só procurar que lá tem mais outras opções de cursos para você. Agora vamos falar de gente que tem experiência no campo. A Soma Fértil tem mais de 50 anos de experiência, viu? Tem tudo que o produtor rural precisa para a sua lavoura, inclusive durante a colheita. Eles dispõem de assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica, estoque de peças para colheitadeira Massey Ferguson, com linha completa de ferramentas especiais, lubrificantes genuínos, discos e mancais de grade. E também é distribuidor autorizado da linha de motores MWM. E a Soma Fértil está com horário especial de plantão aos finais de semana, nesse período da colheita, que é para garantir a produtividade da sua lavoura. Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson, atuando em 140 municípios de Goiás. Faça uma visita ou ligue. Tem lojas em Goiânia, Goiatuba, Rio Verde e Itaberaí. Soma Fértil. Quem é do campo, você sabe, conhece, né? Na semana passada, nós mostramos aqui no Agro Record que o preço de algumas verduras e frutas subiu por causa da chuva. Isso por conta do período chuvoso, que acaba prejudicando alguns alimentos. Só que a situação pode piorar ainda mais. É que a central de abastecimento de frutas e legumes de São Paulo ficou totalmente alagada durante um temporal. Os prejuízos de lá podem refletir aqui também. O tempo até que deu uma melhorada, mas os preços dos hortifrutis continuam salgados. Tem aumentado bastante os preços, principalmente a folhagem. Alguns itens estavam um pouco salgados. Principalmente um tomate, a batata inglesa, sempre deu um aumentinho. A explicação é a chuva dos últimos dias. Caiu muita água em todo o estado. Essas chuvas que tem
caído com muita intensidade aqui, já está refletindo há alguns dias nos preços de alguns produtos, com valores bastante elevados, né, para alguns produtos, né, algumas culturas, no caso do chuchu, o pimentão, repolho, tomate, vagem, todos esses produtos têm sofrido realmente um impacto muito grande do excesso de chuva e está refletindo nos preços. Tudo bem, muita chuva, o preço sobe. Mas quando não chove, também fica mais caro. E como se explica isso? A horticultura é isso, né? Elas são muito sensíveis a todas essas intempéries. Excesso de calor, falta de água, excesso de água, às vezes excesso de frio. Tudo isso cria uma situação para elas e isso reflete na produtividade delas e reflete também na oferta do produto, que também reflete nos preços de mercado. É uma conta meio difícil mesmo de entender. O problema é que acaba sobrando tudo para o consumidor final. Quer ver só um exemplo? O chuchu, no dia 31 de janeiro, estava custando R$ 60 uma caixa, que pesa em média 22 quilos. 4 dias depois, já estava custando R$ 80. Ontem estava 100 e hoje está quanto? R$ 120, chuchu de primeira. Por que esse aumento de 100% em cerca de 10 dias? É porque essa época agora cai muita produção, né? Tende a subir mesmo o preço. Cai cerca de 90% a produção dele, por isso. Chuvas acabam prejudicando a produção? Demais, né? Fica muito frio, ele não produz. O produtor tem que aumentar o preço para não ficar no prejuízo? Tem que aumentar o preço para não ficar no prejuízo, isso mesmo. Paulo vem a Ceasa comprar produtos para revender. E sobra é para ele ter que ouvir as reclamações dos clientes. Eu compro para revender, né? Aí vai repassando um pouquinho para o cliente, devagarzinho. O cliente fala o quê? Aí fala, nossa, mas tá caro demais, então isso é uma desculpazinha que fala para a pessoa, que também não sei se é verdade, que é a chuva, né? Devido à chuva. E vai indo, né? Vai tocando o barco. E para quem já está achando tudo caro, pode se preparar. É que a CEAGESP, a maior central de abastecimento de frutas, legumes e verduras da América Latina, ficou completamente alagada durante a forte chuva que atingiu São Paulo na última semana. O prejuízo foi tão grande que era possível ver mercadorias boiando por todos os lados. Mas o que tem a ver as chuvas de São Paulo com o preço aqui em Goiás? Independente dessa tragédia que aconteceu lá, com aquela inundação que teve lá, normalmente eles costumam descer para comprar produtos aqui no estado, né? Agora, com essa situação que ocorreu lá, com a inundação, a possibilidade deles virem para cá agora, nesses próximos 5, 6 dias, é muito grande, deles descerem para cá. E isso vai refletir também, com esses produtos saindo aqui para lá, nos preços também da oferta local, refletindo também nos preços. O preço aqui vai aumentar? Daí, pelo patamar que já está, para mais ainda. Aí existe essa possibilidade. Espero que não aconteça, né? Porque senão fica muito ruim, porque com valores elevados não é bom para nenhum dos lados, nem para o produtor, nem para o varejista, nem muito menos para o consumidor. E como ninguém quer ficar no prejuízo, sobra tudo para o consumidor. Tem que consumir menos, porque está meio pesado no preço. E ainda hoje, você sabe escolher frutas e verduras? Sabe quando estão boas, bem madurinhas ou não? Daqui a pouco, uma especialista vai ensinar alguns truques para ajudar na hora de encher a sacola. E já no próximo bloco, nós vamos falar sobre o seguro rural, que está crescendo o número de produtores que estão contratando esse serviço. É já já. Obrigada pela sua companhia, já voltamos com o nosso Agro Record. E o Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública para criar regulamento técnico do soro de leite. A intenção é criar uma identidade e requisitos mínimos de qualidade para o soro de leite e o soro de leite ácido, nas formas líquida, concentrada e em pó. O soro de leite é o líquido retirado após a coagulação do leite na fabricação de queijos, caseína e outros produtos. Durante anos, o soro de leite foi considerado um subproduto, sendo descartado pelas indústrias de laticínios. Como se trata de um produto com elevado valor nutricional, o soro de leite tornou-se um produto valorizado pela indústria alimentícia e o estabelecimento de padrões de identidade e qualidade é para padronizar a fabricação, respeitando os padrões microbiológicos e físico-químicos.
As sugestões para a consulta deverão ser encaminhadas no e-mail sistemasweb.agricultura.gov.br/cisma. E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingão, é dia de curtir com toda a família tudo que a gente preparou para você. Olha só, o Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro, com quadros variados para animar toda a sua família. Esse casal ficou famoso por dar o nome de sua dupla preferida às suas filhas. Agora, Simone e Simária vão conhecer essa família e ajudar a realizar o maior sonho desses fãs. E após a Hora do Faro, tem o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. Mariana Weicker vai à Amazônia contar a história de uma mulher que perdeu o couro cabeludo numa embarcação. Agora ela ajuda outras vítimas que vivem o mesmo drama. Pimenta faz bem ou mal à saúde? O que ajuda a diminuir a ardência, hein? Veja no nosso Mitos e Verdades. Eu te quero só pra mim. Tem coreano no pagode, que a gente encontrou um deles batucando no Rio de Janeiro. Será que essa mistura da samba? Descubra neste Domingo Espetacular, depois do Faro. A gente espera você. Até lá. Logo em seguida, você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Na era da informação, o conhecimento faz a diferença. Diferentes experiências surgem para se buscar o inexplorado e encontrar respostas para muitas das nossas perguntas. Câmera Record. Então é isso aí, gente. Bom domingo. Fique sempre com a gente, sempre de olho na programação da Record TV Goiás. Muito obrigada, Cristal. O agronegócio é a locomotiva que promove o desenvolvimento de Goiás. Perder uma safra inteira é um prejuízo para o produtor e para a economia do estado. E, claro, para o país. As variações climáticas estão entre os principais motivos dessas perdas. Para minimizar os impactos de vários problemas, os produtores rurais estão investindo cada vez mais no seguro rural. Nessa propriedade de quase 600 hectares em Silvânia, a 80 quilômetros de Goiânia, seu Manuel planta soja e milho. Por 4 vezes, em menos de 5 anos, ele precisou acionar o seguro rural. Tivemos excesso d'água, pouca luz e pouco calor, porque ficou nublado o tempo inteiro, ela não cresceu muito. Depois, aí chegou mesmo aquela soja sem grande perspectiva de colheita, porque eu estava colhendo na faixa de 66, 65 sacos, vinha colhendo por ano, por hectare, a média minha, né? Como se isso não bastasse, na hora de colher, uns 3 ou 4 dias antes de colher, chuva de pedra, granizo. Se não tivesse o seguro, realmente seria desespero total. Seria desespero total, porque eu teria perdido 90% da minha lavoura, se não 100%. Há 10 anos, ele paga o seguro rural. No começo, tinha uma apólice mais simples, não cobria as perdas com a produção. Descobriu a necessidade de um seguro mais completo do pior jeito. Amargou um prejuízo de R$800 mil, dívida que paga há 6 anos. Depois da terrível experiência, ele agora desembolsa anualmente mais de R$100 mil com o seguro de produção, que é calculado em cima da quantidade de sacas. E um seguro contra queda de preços. O mercado de seguro agrícola é amplo. Além da agricultura, ele ainda protege o patrimônio do produtor, seus produtos e o crédito para comercialização desses produtos. Entre os principais seguros, existe o destinado à pecuária, que garante o prêmio em caso de morte de um rebanho ou animal. Tem também o seguro de vida do produtor rural, destinado ao produtor que é devedor de crédito rural e que terá vigência limitada ao período de financiamento. O beneficiário será o agente financiador. E o seguro de benfeitorias ou produtos agropecuários, para cobertura de perdas e danos aos bens relacionados às atividades agrícola, pecuária, aquícola ou florestal, que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Você tem que se garantir, garantir a sua produção, garantir a sua família. O seguro é uma coisa muito importante.
No ano passado, o uso do programa de seguro rural foi quase 20% maior do que do ano anterior. Também cresceu o número de produtores que contrataram o serviço. Como nós vimos na reportagem, a explicação para esse aumento é o fator climático, que acaba atrapalhando o desenvolvimento da lavoura. Uma hora é seca demais, que acaba resultando em queimadas. Outra hora são as geadas ou chuvas que atrapalham as colheitas. Nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio do Agro Record o Pedro Arantes, ele é analista técnico do IFAG, que vai explicar para a gente direitinho as vantagens de se ter um seguro rural. Pedro, o que é que esse programa de seguro rural tem em parceria com o governo federal? Como é que funciona isso? Sim, o seguro rural ele tem um custo muito alto, então fica difícil para o produtor arcar com todo o custo dele. Então, em todos os países hoje que tem um seguro mais eficiente, o governo entra com a subvenção aí até 50%. Para o nosso caso aqui no Brasil, hoje está variando de 25% a 40%, dependendo da cultura, dependendo da região. E isso é que tem dificultado, que não avança, porque o governo não tem conseguido alocar um volume de recurso que possa aumentar muito o seguro. Nesses últimos 7, 8 anos, aí já tem 10 anos que está colocado, tem sido feito em torno de 5 a no máximo 7% da área plantada, muito pouco ainda. Para essa próxima safra, já está garantido no orçamento, quer dizer, vamos passar aí de 350, 400 milhões para 1 bilhão. Então, nós vamos mais que dobrar isso aí. Então, provavelmente, a gente já pode chegar aí uns 17, 18% da área plantada. Certo. E como já foi colocado aí pelo produtor, é muito importante o seguro. O produtor perdendo, mas se ele receber o seguro, ele pelo menos tem condição de no ano seguinte dar continuidade normal na sua atividade, não afetar a atividade e nem a cadeia toda, porque se ele tem o prejuízo, ele também não paga seu fornecedor. Então o efeito numa cidade igual para Rio Verde, que vive praticamente só do agronegócio, uma perda expressiva afeta todo, não só a cadeia produtiva, mas toda a sociedade. Certo. E o seguro vai dar essa estabilidade. Esse seguro ele vai cobrir o quê? É só a produção? É maquinário? Como é que fica isso? Tem vários tipos de seguro. Então, pode contratar sobre o patrimônio, sobre máquinas, até sobre benfeitoria. Mas o mais importante hoje, que tem os maiores prejuízos, é sobre a colheita, sobre a safra esperada. Aí ele tem seguro para as nossas lavouras principais, soja, milho, feijão. Só que hoje concentra mais em alguns produtos de maior risco. A soja não tem sido, é a maior contratação de seguro pelo maior área plantada, mas proporcional à área plantada não é tão expressivo. Hoje concentra muito, por exemplo, no trigo no Rio Grande do Sul, no estado do Sul, que o risco é muito grande, e até mesmo na soja nas regiões do Sul, porque lá você tem muito mais risco. Certo. Lá você tem geada, você tem granizo, você tem temporal, aqui é um pouco mais estável, mas é importante que há 2 a 3 anos atrás, nós perdemos 50% da segunda safra. Esse produtor que contrata o seguro, por exemplo, na hora de fazer financiamento, ele tem alguma vantagem? Essa é uma grande, entre aspas, briga que nós temos aí. É que a gente acha que o banco deva dar vantagem até para atrair, para tornar o seguro. Hoje o seguro, quando ele faz um contrato de financiamento até 300 mil, ele é obrigado a contratar o seguro. Nós temos uma posição contrária. O seguro não deve ser obrigatório, ele tem que ser atrativo. Se eu tenho um apólice, por que não reduzir o volume da garantia que eu vou ter que dar? Por que não reduzir 1, 2 pontos percentuais na taxa de juros? Uhum. É uma posição que a gente vê aí também que pode atrair mais o produtor, até mesmo se ele estiver financiando com recurso próprio. E esse produtor rural, ele pode fazer a contratação desse seguro pela internet, por exemplo, por qualquer operadora? Como é que é? Não, isso até é um ponto muito importante ressaltar, porque é meio complexo, tem uma série de fatores aí que ele tem que ter cuidado, porque às vezes ele contrata e na hora ele pensa que teve a garantia de cobertura e não tem. Então, o papel do corretor é fundamental para isso. Tanto na hora de contratar, para deixar bem claro o que está cobrindo, como na hora, se ele tiver um prejuízo, ele tem que cumprir uma série de formalidades, está na apólice, e o corretor é fundamental para evitar que ele imagine que está coberto e não está, ou ocorre um atraso e acaba perdendo. Então, procura uma corretora e a corretora vai intermediar esse processo com a seguradora. Ok, Pedro, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. É importantíssimo fazer o seguro rural, garantir, né, o cuidado com a lavoura, porque essas questões climáticas a gente nunca imagina, nunca sabe o que pode vir. Esse ano, por exemplo, a gente começou o ano com surpresas. E depois do intervalo eu vou mostrar para você que a Agrodefesa alerta pecuaristas sobre a importância da notificação de suspeita de doenças nos animais. E você também vai ver
Você sabe quando as frutas e verduras estão boas ou maduras? Uma especialista vai ensinar alguns truques para ajudar na hora de encher a sacola. É já já! Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso Agro Record e a gente mostra para você agora que a Agrodefesa alerta pecuaristas sobre a importância de notificação de suspeita de doenças nos animais. A notificação é fundamental para assegurar a sanidade do rebanho e manter o estado de Goiás livre de males como febre aftosa, raiva, brucelose e outras enfermidades. São aproximadamente 22 milhões de cabeças de gado e bubalinos em Goiás. Esse dado leva o estado ao 3º lugar em número de rebanho, ficando atrás apenas de Minas Gerais e Mato Grosso. Para manter o posto, existe hoje um programa estadual que usa a tecnologia a favor da economia e do produtor. Tudo sendo monitorado online. Os números, a localização da fazenda, a produção e até as doenças que mais atacam esses animais. Nós hoje temos todos os programas sanitários que existem em nível nacional, aqui em nível estadual pela Agrodefesa. Então, o Programa Nacional de Febre Aftosa existente em nível nacional aqui é o Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares, que atua realmente na vigilância, no controle, nos cuidados relativos a suspeitas de ocorrência de doenças denominadas doenças vesiculares, que são similares à febre aftosa. Como que funciona na prática? Então, nós realizamos a vigilância, seja ela passiva ou ativa, a vigilância passiva feita por meio de atendimento a notificações que os produtores fazem junto à agência, e pela vigilância ativa, por meio da vacinação assistida durante as etapas de vacinação, com acompanhamento da Agrodefesa, fiscalização do trânsito de animais, fiscalização em aglomerações pecuárias, eventos pecuários. A intenção é principalmente erradicar a febre aftosa e, a partir do ano que vem, suspender a vacina. São 50 anos ininterruptos de vacinação e, destes, 14 anos sem registro de foco da doença no Brasil. A medida gera economia e é um grande passo na produção agropecuária. Por isso, está sendo feita com cuidado. Essa transição, logicamente, o Estado quer fazer da forma mais segura possível. Então, para fazer com segurança, é necessário essa conscientização do produtor rural, conscientização de toda a cadeia produtiva para poder fazer essa mudança. Então, para que a gente possa fazer essa transição com maior segurança, a gente precisa de atender vários requisitos, dentre eles um aumento da vigilância ativa, melhoria da vigilância passiva, ou seja, daquela notificação que o produtor tem que fazer junto à Agrodefesa. Então, o produtor, no momento que ele souber de qualquer suspeita de ocorrência de doença, tem que realmente notificar a Agrodefesa para melhorar todo esse sistema. E aí a gente, unindo esses esforços, Serviço de Defesa, Serviço Veterinário Oficial, produtor rural, toda a cadeia produtiva, a indústria, a gente vai conseguir fazer uma transição mais segura. Os últimos dados foram colhidos na vacinação contra a febre aftosa que teve em novembro do ano passado. Em 2019, o número de propriedades rurais que cadastraram as coordenadas geográficas no sistema da Agrodefesa saltou de 48% para 94%. O avanço é expressivo, de quase 100%. Em Goiás, 6% das propriedades rurais estão sem colocar as coordenadas geográficas no sistema. Parece pouco, mas não é. São cerca de 7.000 fazendas que irão receber a visita de agentes da Agrodefesa para que se regularizem. Ou o dono pode evitar todo esse trabalho, acessando o site da Agrodefesa e fazendo a própria inclusão. O site é o www.agrodefesa.gov.br. Clica na aba do Cidago. Caso não tenha login e senha, nesta página terá todas as orientações para ter esses dados. De posse do login e senha, o produtor ele tem acesso ao sistema da Agrodefesa para entrar no cadastro geral de sua propriedade. E no cadastro geral, ele vai lançar as coordenadas geográficas em formato latitude e longitude. Essa coordenada é do ponto de localização da sede da propriedade ou de uma área de manejo dos animais. Pode ser um dos dois. Então, uma vez ele lançando essa coordenada aqui no sistema, ele vai e salva o cadastro, que aí já está regular perante essa informação.
E os produtores rurais que ainda não fizeram o cadastro da geolocalização das fazendas devem fazer isso o mais rápido possível. É que o estado de Goiás, por meio da Agrodefesa, tem só até março para enviar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o relatório com 100% das informações atualizadas. A gente quer fazer essa conscientização e demonstrar ao produtor que realmente Goiás está preparado e, dependendo, se nós conseguirmos chegar, né, a atender todas as demandas que o Ministério tem colocado para a Agrodefesa, seja na parte das auditorias, seja na parte do plano estratégico, a gente consiga chegar ano que vem a uma zona livre sem vacinação. E você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp 98222-0018. Você também pode assistir às nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/RecordTVGoiás, e pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, @RecordTVGoiás. A gente quer saber o que é que você quer assistir aqui na nossa programação. E agora quero deixar um abraço carinhoso para você que assiste o nosso Agro Record. Alô, seu Antônio Guerra e a Taídes, pessoal de Inhumas, Agamenon Neto, pessoal de Piracanjuba, a Rosália e o Pedro Souza também, lá de Bonfinópolis, o Wilton Nogueira, lá de Goianápolis, a região do tomate, né? Um beijo grande para vocês, muito obrigada pelo carinho, tá? Quem costuma fazer compras tem sempre um jeitinho para saber se as frutas estão boas ou maduras demais para levar para casa. Nós fomos até uma feira para aprender alguns truques para ajudar na hora de encher a sacola. Já aconteceu com você de vir à feira e não saber muito bem como escolher frutas e verduras? Você olha, pega, mas não sabe direito se está bom ou não? Estou aqui com a doutora Adriana Menezes, nutróloga, que vai nos ajudar então, começando pelo abacaxi, né, doutora? Como escolher um abacaxi bem bacana? Olha, o abacaxi, se você soltar a pétala do meio com mais facilidade, é porque ele está mais madurinho e com isso com mais caldo, mais docinho. Outra coisa que a gente consegue ver também é se ele está mais lisinho, com essas marcações dele um pouquinho mais afastada. Então é porque está na hora de poder consumir e provavelmente vai estar mais docinho mesmo. O abacate já está na dieta de muitas pessoas que têm hábitos alimentares mais saudáveis, mas tem muita gente que ainda torce o nariz, né, doutora? O abacate, ele depende da qualidade também, porque às vezes você escolhe o abacate, igual esse aqui que é o geada, ele é um pouco mais difícil dele ser mais gostoso por causa da escolha errada. Ele, como está brilhante, ele vai estar muito verde. Quanto mais fosco, melhor para poder abrir, o momento de abrir. Agora, de acordo com a variedade do abacate, o que acontece? Se você olha esse abacate aqui, o que você acha? Você acha que ele está passado, né? Ele está escuro, bem escuro, preto na verdade. Você acha que ele está podre. E na verdade, ele está próprio para consumo e dependendo da qualidade, se for o avocado ainda, ele precisa estar bem mais escuro e ainda engruvinhadinho. Uma diquinha agora para o pessoal que está assistindo, como acrescentar o abacate na dieta? Dá para colocar numa salada, de repente? Salada, fazer guacamole, que a gente amassa e coloca temperinho, cebola, tomate. De manhã cedo, batido com leite de amêndoas ou com próprio água e biomassa de banana verde, você consegue fazer um shake bem gostoso com o abacate. Eu utilizo o abacate praticamente assim em todas as refeições, porque eu gosto muito. Banca do seu Everildo tem muitas opções, tem um tomate que está muito bonito, tem o pimentão, tem a cebola que a gente encontra aqui também, que tem muita gente que tem dificuldade de acrescentar na dieta, mas que também é muito importante, né, doutora? É importante. Quem tiver uma dificuldade de acrescentar a cebola, uma forma é deixar ela de molho na água por um período, que ela tira aquela ardência que ele tem. Agora, na hora de escolher, o que é interessante? Quanto mais casquinha solta, melhor. Porque essa aqui, por exemplo, as casquinhas já estão soltando. Então, na hora de você cortar, você vai tirar muito pouco do que é a parte ativa mesmo. Porque a cebola ela é interessante porque ela tem quercetina. A quercetina, ela é anti-inflamatória. E a partir do momento que você tira a casca da cebola, você tira muito a propriedade dela. Por que o limão é tão importante, doutora?
ele é digestivo, ao contrário que muitas pessoas pensam que o limão é ácido e vai machucar o estômago, não. O limão, ele é um ácido fraco. Ao cair no estômago, ele alcaliniza e melhora a digestão. Então, ele é considerado digestivo, na verdade. E na hora da escolha do limão, normalmente nós colocamos que o limão, quanto mais brilhante, mais caldo ele vai ter. Mas esse aqui da banca do Everaldo é o limão paulista. Ele, independente da casquinha ser grossa, ser fina, ser brilhante ou não, esse limão, ele sempre tem muito caldo. E no caso dos outros limões, né, que não sejam aí o paulista, qual a dica para escolher? Evitar os brilhantes? Não, evitar o fosco. Quanto mais fosco, maior a casca e menos caldo. Não é segredo para ninguém que o açafrão tem propriedades anti-inflamatórias, né? Inclusive tem muitas pessoas que colocam ali, fazem misturinhas, né, doutora, com açafrão. Ele está disponível nas feiras também. Como escolher? O açafrão, o ideal, não é tão prático, mas o ideal é você pegar a raiz assim. Esse aqui não é o açafrão, é o gengibre, mas ele é bem parecido, ele é bem menorzinho, né? Mas o aspecto é bem parecido. Você pegaria a raiz, colocaria para secar e aí você ralava e batia no liquidificador até virar o pó. Por que consumir o açafrão? O açafrão, ele é hepatoprotetor. Então, o fígado, ele, ao usar o açafrão, você metaboliza muito melhor e para as pessoas que têm aquela gordurinha no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, ele também entra aí como protetor, que é a cúrcuma longa, que é a parte ativa do açafrão. E assim, com essas dicas valiosas na hora de fazer as compras nas feiras dos supermercados, né? A gente se despede de você agradecendo a sua companhia. Eu te encontro no próximo Agro Record. Um beijo, boa semana, tchau!